Boa tarde a todos. Muito cedo na experiência endovascular, nós descobrimos que havia um espaço para as endopróteses no tratamento das dissecções. Esses são os trabalhos pioneiros, quase que simultâneos, do Dake e Nienaber, mostrando que, comparando a cirurgia aberta com a endovascular, você tinha já uma redução significativa de mortalidade, entre 27% na cirurgia aberta para 17%. Esse foi o start, isso em 1999, para o tratamento endovascular das dissecções. O INSTEAD Trial, que foi muito interessante, aquele trial em que toda a dissecção tipo B era tratada inicialmente com endopráxia, comparado com um grupo que era com o melhor tratamento médico disponível, e observou-se que não havia, pelo menos em 2 anos, uma melhora na sobrevida desses doentes. Entretanto, os doentes tinham 90% daqueles com tratamento endovascular tinham a trombose da falsa luz, e isso, embora nos 2 primeiros anos não tenha ficado evidente, recentemente, agora no último evento do Frank Witt, o Nienaber, que é um dos líderes desse trial, mostrou que, na verdade, em 5 anos, você tinha uma redução significativa da mortalidade naqueles pacientes que tinham sido tratados pela técnica endovascular. Eu acho que o dilema que persiste é naquele paciente que, mesmo tendo parcialmente a trombose, com uma primeira endoprótese, persiste com perfusão da falsa luz, porque a gente sabe que isso já foi identificado como um fator de risco para complicações futuras, como dilatações aneurismáticas e síndromes de má perfusão. Isso quer dizer que, a não ser que você interrompa completamente o fluxo sanguíneo na falsa luz, esse paciente vai continuar evoluindo. E aqui está o exemplo que o Mariano mostrou, uns casos de aneurisma, mas que há uma pretensa trombose persiste dilatando. A gente viu claramente no primeiro caso dele, e que o aneurisma, mesmo com aquele flow, mecanismo de direcionamento de fluxo, persiste aumentando. Eu acho que um trabalho muito interessante de um grupo que é bastante experiente em dissecção, do Dr. Randall Grip, da Universidade de Nova York. Eles publicaram no Annals Thoracic Surgery em 2010 um trabalho muito interessante, em que no final o Dr. Zolli faz um comentário mais interessante ainda, que a questão da trombose e a sua relação com a progressão da dissecção é muito interessante. Eles observaram que em 25% dos casos deles, apesar do falso lúmen completamente trombosado, os pacientes ainda assim desenvolviam aneurisma. Ou seja, a trombose completa não significa que está despressurizado. Ainda pode existir pressurização dessa pretensa trombose. Aqui alguns exemplos do que eu acho que a gente vai acabar vendo mais e mais. São pacientes como esse, com dissecções complexas. Teve um primeiro enxerto na aorta torácica proximal e descendente, depois um enxerto abdominal, e fatalmente acabou, por várias comunicações no território visceral, desenvolvendo um aneurisma, e a opção acaba sendo as próteses ramificadas, da maneira como você excluía. Aqui um outro exemplo, já mais proximal ainda na aorta, e desenvolvendo um volumoso aneurisma na aorta visceral. Eu não vejo outra forma de tratar esses doentes. Os doentes certamente são doentes de altíssimo risco por um reparo cirúrgico, já com 2 endopróteses dentro do abdômen. Aqui, em relação às fenestrações, eu vejo com algumas... com muito cautela, ela tem muitas limitações, o pequeno lumen para a navegação, o caráter helical das dissecções, isso dificulta muito o posicionamento. Entretanto, elas são muito úteis aqui nessas situações que a gente vê frequentemente, que é uma reentrada nas ilíacs, enchendo o saco ou enchendo a falsa luz, como nessa situação aqui, e nós costumamos geralmente fazer isso, pegar uma extensão e fenestrar ela na mesa, se adapta muito bem. Os senhores observem que com o decorrer do tempo existe uma perfeita perfusão da artéria hipogástrica. Então, nessa situação específica, acredito que a fenestração tem um papel importante. Outras situações como essa aqui, um paciente que já havia tido 3 procedimentos endovasculares, uma prótese torácica, uma prótese abdominal, um procedimento troncocelíaco, ele desenvolve, então, um volumoso aneurisma na sua porção. Os senhores estão vendo aqui nesse vídeo que está correndo aqui, um volumoso aneurisma aqui nessa situação tóraco-abdominal, em que se observa a falsa luz extremamente comprometida pela dilatação da falsa luz. A luz verdadeira
bastante comprimida, o tronco celíaco mesentérico e a renal saindo de uma área estreita, e aqui a segunda parte abdominal. Esse paciente, então, teve esse projeto também de uma prótese com 3 ramos, uma vez que o tronco celíaco estava ocluído. Aqui o implante da endoprótese, já a abertura da prótese com ramos, o cateterismo de uma das artérias renais, isso já foi bem explicado pelos meus antecessores aqui, e aqui o controle final. E o que é mais interessante desse paciente, não é só essa imagem tridimensional, que é muito interessante, mas muito mais interessante do que isso é os senhores observarem uma coisa numa dissecção crônica em que, se eu perguntasse a 90% dos cirurgiões dessa mesa ou dessa audiência, diriam: não, isso não vai reexpandir, isso é uma dissecção crônica, aquilo é fibrosado. Entretanto, os senhores observem aqui que houve uma completa reexpansão e um completo desaparecimento daquele aneurisma em apenas 9 meses. Nós temos outras situações, como essa aqui, um paciente que teve sua primeira dissecção tipo A operada em 2001, fez uma cirurgia aberta na aorta ascendente, depois ele desenvolveu o que parecia ser uma dissecção tipo B, o colega colocou uma endoprótese TX2 na aorta descendente. Em julho do ano passado, ele rompe a porção infrarrenal da dissecção, e aí o colega colocou uma endoprótese Zenith, retirando o free flow na porção abdominal, e mais tarde ele desenvolve então um aneurisma tóraco-abdominal. O que é interessante é que nós observamos com cuidado e vimos que, na verdade, ele tinha também uma dissecção na aorta ascendente. Então, a coisa fica bem complexa, até porque, quando observarmos com mais detalhe, essa endoprótese abdominal foi colocada na dissecção, foi colocada na falsa luz e não na luz verdadeira. Então, estamos com aquele problema. Aqui tem mais detalhes. Então, os senhores observam, tem uma comunicação na aorta ascendente. A renal direita, ela vinha de um filete da luz verdadeira, a mesentérica e a renal esquerda. Aqui existia uma comunicação da luz verdadeira, que está extremamente comprimida aqui, com uma falsa luz enorme, e a mesentérica e a renal esquerda saíam da luz falsa. Então, aqui mais detalhe para os senhores observarem a dissecção na aorta ascendente, e aqui a comunicação, pequena comunicação que tinha entre as duas luzes, e era aqui a perfusão pela luz verdadeira da renal direita e a prótese na luz falsa. Bom, a programação inicial foi tratar isso com esse novo enxerto exatamente feito para tratar os problemas da aorta ascendente, que é um dispositivo que tem uns estentes mais arredondados, e ele tem dupla abertura sequencial para que você possa ter mais segurança no seu implante. Aqui, então, o vídeo mostrando a fuga proximal, a prótese que já havia aqui na descendente. Aqui a migração da prótese. Bom, esse vídeo não está indo. Aqui já a prótese, então, sendo aberta, né? O que a gente utiliza é o sistema de estimulação do rapid pacing, para que você não haja praticamente um fluxo sanguíneo. A prótese aqui, então, aberta, e aqui o controle final. E o vídeo não está rodando. Bom, tudo bem. Feito isso, nós seguimos para a porção abdominal. Aqui, então, a endoprótese sendo aberta dentro da falsa luz, como a outra já estava. O cateterismo da renal esquerda. Agora, a procura da renal direita, vocês observem que inicialmente a gente saiu pelo ramo, mas havia um enchimento do saco da dissecção, da dilatação aneurismática. Nós tivemos que procurar aquela pequena comunicação que existia nessa região do lado direito aqui, e sim, conseguimos passar por ela, e aqui já não enche o saco, a falsa luz completamente, apenas a luz verdadeira. Então, trouxemos a prótese da luz falsa para vascularizar a renal direita, e assim foi feito, e aqui está o controle final desse paciente. Aqui o detalhe final da mesentérica, eu vou passar adiante para a gente não perder muito tempo. E o controle final, mostrando então uma exclusão completa da falsa luz. A gente vê inclusive no enchimento tardio que a mesentérica enchia o tronco celíaco que estava
previamente ocluído. Então, essas dissecções são muito difíceis, mas eu acho que, apesar de representar o maior desafio, não existe uma única estratégia, a gente tem que, cada caso é um caso, mas acho que apenas as endopróteses, com aquele stent livre, o TED stent, podem favorecer, ajudar na trombose inicial, mas muitos casos ainda vão necessitar, por complicações, por múltiplas fenestrações na região visceral, de um tratamento mais complexo. E aí a única forma de você excluir completamente a comunicação da falsa luz com a luz verdadeira vai ser com uma prótese com ramos. Eu não vejo outra alternativa. É claro, como diria esse grande sábio, algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Aqui a gente lembra os senhores que a vida é cheia de obstáculos, a gente precisa ter coragem e determinação para vencê-los. Mostro esse pequeno vídeo aqui de um cavaleiro amador. Obrigado.